Hoje numa quinta delas, com uma palavra, e um culto um pouco mais direcionado para a vida da mulher, mas também que fala com todos nós, não apenas mulheres, mas nós também homens. E eu te convido então a nesse momento nós refletirmos na palavra de Deus. Não serei longo, mas quero compartilhar uma reflexão com os irmãos. E te convido a lermos o texto da palavra de Deus que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Te convido a abrir sua Bíblia, se você estiver com ela nesse momento. Se você não estiver com a Bíblia em papel, com a Bíblia física, se você tem o programa no teu celular, mesmo aparecendo no multimídia, abra nesse momento a sua Bíblia e deixe aberta nesses dois versículos, porque nossa conversa, nossa reflexão nesta noite vai girar em torno desses dois versículos, que vai dizendo: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Vamos ler juntos, toda a igreja? Vamos lá? Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Você pode fechar seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Pai, nós somos agradecidos a Ti, estamos com o nosso coração alegres, felizes por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu e tem nos permitido viver enquanto igreja. Estamos gratos e somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos juntos em mais uma celebração, em mais um culto, hoje de uma forma especial, com um olhar um pouco mais direcionado para a vida da mulher. E somos agradecidos, Deus, ao Senhor. E neste momento, de uma forma muito especial, momento em que com temor nós lemos a Tua palavra, com temor nós explicaremos as Escrituras, as Sagradas Escrituras. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar e conduzir neste momento. Que seja o Teu Espírito a conduzir a minha vida aqui diante da igreja e na pregação desta palavra, mas que também seja o Teu Espírito Santo a guiar esta palavra na condução, na aplicação, na vida de cada um dos que aqui estão, na receptividade desta palavra, na sensibilidade através do Teu Espírito Santo para ouvir esta palavra. É que nós oramos e clamamos por esse direcionamento e fazemos esta oração no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é muito importante quando nós vamos ter o contato com a palavra de Deus, nós buscarmos entender um pouco o contexto do que aquela palavra está situada, o contexto de quando aquela palavra foi escrita, o que acontecia por aquilo que nós chamamos como pano de fundo, como contexto, para que a gente possa entender ainda melhor o que a palavra de Deus deseja nos ensinar. E isso é extremamente ainda relevante quando nós pensamos nas cartas de Paulo, as 13 epístolas que estão aqui no Novo Testamento, nessa subdivisão do Novo Testamento. Então olhar para qualquer texto de origem paulina, olhar para qualquer texto que está aqui enquadrado nas epístolas de Paulo, nas cartas de Paulo, torna-se ainda mais relevante e mais necessário nós buscarmos ter o mínimo que seja de contato com a cultura da época, com o contexto da época, para que essas palavras que muitas vezes nós tomamos como leitura,
como devocional, possam ser melhor compreendidas e ganhem ainda significado mais profundos na nossa vida. Exemplo disso são esses 2 versículos apenas que nós acabamos de ler. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, com pouquíssimas palavras, ou seja, 2 versículos, mas com significados profundos para nós, sobretudo quando nós entendemos o contexto em que essas palavras estão situadas e foram escritas. E para isso, eu te convido nesse momento a olhar comigo para a cidade de Éfeso. Cidade esta que estava localizada esta igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa relevante igreja, essa importante igreja, mas que é necessário nós entendermos qual era a característica da cidade de Éfeso, qual era a identidade da cidade de Éfeso, qual era o contexto da cidade de Éfeso, para que essas palavras do apóstolo Paulo ganhem ainda mais sentido para nós. E para isso eu preciso te dizer que a cidade de Éfeso, irmãos, no contexto em que a carta do apóstolo Paulo é escrita, é uma cidade marcada por paganismo, ou seja, cultos pagãos, cultos a diversos deuses, presentes e impregnados naquela cultura, na cultura dessa cidade. Era a cidade, irmãos, que tinha o templo de Artemis, ou como os romanos chamavam, o templo da Diana, a Diana dos Efésios. Um templo, irmãos, que envolvia idolatria, que envolvia paganismo, um templo que não era apenas um templo para atividades religiosas, era um templo também onde acontecia nele toda uma movimentação comercial, uma movimentação de quem passava por aquela cidade. Templo este, irmãos, que aconteciam ali prostituições dentro do templo, com pregação de que aquele ato de prostituição era um ato sagrado. Então pessoas que viajavam, que muitas vezes passavam pela cidade de Éfeso e tinham contato com esse templo, muitas vezes estavam ali cultuando, mas também estavam envolvidos em prostituição, com prostitutas que eram chamadas de profetisas e que faziam todo esse ato sexual e essa prostituição como algo relacionado a um culto, a uma questão sagrada, por conta desse paganismo que estava envolvido e inserido na cidade de Éfeso. Uma cidade, irmãos, de aproximadamente 250 mil habitantes, ou seja, uma cidade maior do que a cidade de Barra Mansa, em termos de habitantes, e uma cidade de há 2000 anos atrás. Uma cidade, irmãos, que era muito conhecida na época porque tinha um teatro para receber 25 mil pessoas. Teatro e espaço esse que nem temos também na nossa cidade. Um local que poderia receber, irmãos, sentados 25 mil pessoas. Uma cidade, irmãos, que para aquela época e para aquele contexto, ela trazia uma mensagem de entretenimento. Preste atenção nisso, entretenimento. Uma cidade de 2000 anos atrás, irmãos, num contexto há 2000 anos atrás, mas que para a época ela pregava, ela comunicava que a vida precisa ser vivida com entretenimento. Uma cidade, irmãos, marcada pela sensualidade. Uma cidade, irmãos, marcada por prostituição. Uma cidade, irmãos, que pregava e valorizava a riqueza. Pequenas informações como essa que eu acabei de dizer aqui, que são bem básicas, bem superficiais, não estamos aqui nos aprofundando em nenhum contexto maior da cidade de Éfeso, mas características como essas, irmãos, ainda que de forma rasa, que eu tenha falado aqui, uma cidade envolvida com
paganismo, uma cidade envolvida com idolatria, uma cidade envolvida com sensualidade, uma cidade que pregava que a vida devia ser vivida com entretenimento, uma cidade, irmãos, envolvida com prostituição e sexualidade. É nesse contexto, é para a igreja dessa cidade que Paulo escreve, alertando ele sobre a maneira de viver, o que faz agora o nosso texto ter muito mais sentido. O que faz as palavras do apóstolo Paulo ganharem muito mais sentidos para nós agora, quando lemos, sabendo desse contexto. Porque é numa cidade, irmãos, envolvida no paganismo, que o apóstolo Paulo está dizendo: tenham cuidado com a maneira que vocês têm vivido. É numa cidade, irmãos, envolvida com sensualidade, com sexualidade e com prostituição, que o apóstolo Paulo está dizendo: vocês não devem viver como tolos, como insensatos, mas vocês devem viver como pessoas sábias. É numa cidade, irmãos, que pregava que a vida devia ser vivida através do entretenimento, que o apóstolo Paulo vai dizendo: aproveite bem cada oportunidade que vocês têm. É no meio de uma cidade, irmãos, envolvida com prostituição, com sexualidade e imoralidade, que o apóstolo Paulo vai dizendo: vivam dessa forma, porque os dias são maus. E eu repito, é o que faz com que estas palavras ganhem ainda mais sentido à luz da época em que o apóstolo Paulo escreve. O apóstolo Paulo, irmãos, está escrevendo, sim, dentro de um contexto, a igreja de Éfeso, mas historiadores, comentaristas vão dizer também que esta carta, ela tem um perfil muito circular, uma carta que não ficou restrita e presa apenas à igreja de Éfeso, mas ela também circulou por outras igrejas, sobretudo as igrejas da Ásia, que além de Éfeso estavam ali naquela região. Recomendações que não estavam restritas a uma única igreja, mas estavam, irmãos, direcionadas também a outras igrejas da época, e também estão direcionadas para nós hoje, enquanto temos contato com a palavra de Deus. Paulo está falando, irmãos, que a essência da vida, sobretudo na ótica do cristianismo, não é sobre o quanto nós vivemos. A essência da vida, à luz do cristianismo, não é sobre longevidade. A essência do cristianismo, a essência da vida, à luz do cristianismo, é sobre qualidade de vida. Não é sobre quanto tempo nós vivemos, mas é sobre como nós vivemos. Não é sobre a longevidade de vida que eu tenho, mas é como eu vivo a vida. De modo, irmãos, que há pelo menos 4 expressões fortes nesse texto, que eu quero, não de forma tão profunda e intensa, mas eu quero desdobrar com vocês nesta noite 4 expressões desse texto, sabendo para quem Paulo está escrevendo, sabendo qual era o contexto dessa cidade e para quem esta carta estava direcionada, mas sabendo também, irmãos, que ela é palavra para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos distantes de Éfeso. Nós não estamos distantes. E esse é um dos poderes, que a palavra de Deus tem, uma vez que nós temos contato com ela, é fazer com que palavras escritas, mesmo dentro de um contexto, de uma determinada época, dirigida a um grupo de pessoas, dentro de um contexto cultural e geográfico, fale claramente conosco hoje. Então Éfeso, irmãos, não está distante de nós, porque se Éfeso pregava a cultura do entretenimento, a cultura do entretenimento não está desconectada da nossa realidade, irmãos. Porque se Éfeso pregava, irmãos, um paganismo, um culto a outros deuses, culto pagãos, se Éfeso, irmãos, estava mergulhado em uma idolatria, isso também não está distante de nós, irmãos.
Se Éfeso estava envolvido em imoralidade, sensualidade, em prostituição, isso também não está distante de nós. Então há pelo menos 4 expressões aqui nesses 2 versículos, irmãos, que falavam com a igreja de Éfeso, que falavam com as igrejas, sobretudo da Ásia Menor, mas falam também conosco nesta noite. A primeira delas é: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Essa é a primeira expressão que nós podemos prestar um pouco mais de atenção nela. Vamos falar juntos? Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. É um imperativo, irmãos, é uma ordem. É um convite, irmãos, a uma ação. É um convite a uma atitude ativa, irmãos. E que atitude é essa? Viver olhando atentamente como eu estou vivendo. Viver, irmãos, observando cuidadosamente, com precisão, como eu estou vivendo. Estas palavras, irmãos, do apóstolo Paulo, elas trazem o entendimento de que a vida cristã, ela não pode ser vivida de forma desleixada. A vida cristã, irmãos, ela não pode ser vivida de uma forma superficial, mas ao contrário, a vida que vivemos em Cristo precisa ser constantemente examinada, precisa ser constantemente reavaliada, sobretudo, irmãos, examinada e reavaliada à luz da palavra de Deus. Todos nós conhecemos, né? Tem uma filosofia que está numa música, né? Cantada, naquilo que chamamos de mundo secular, e que vai dizendo: olha, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, eu vou vivendo como a vida deseja me levar. Mas o apóstolo Paulo está escrevendo, irmãos, para esta igreja, para esses grupos de cristãos aqui, irmãos, justamente para dizer que a vida não pode ser vivida através do piloto automático. Não dá, irmãos, diante de uma cultura como aqueles irmãos estavam inseridos, viver a vida no modo automático. Não dava. Não era possível, irmãos, diante de um ambiente tão influenciador como aquele da cidade de Éfeso, onde esta igreja estava plantada, viver a vida de forma desleixada. Mas será, irmãos, que muitas vezes nós não somos pelo menos tentados a apertar o botão do automático e vivermos a nossa vida de forma desleixada, irmãos? Irmãs, será que muitas vezes nós não somos atraídos por uma vida que deseja nos levar como ela quiser nos levar, ao contrário, irmãos, do que a palavra de Deus nos convida nesta noite? Porque uma vez que decidimos viver a vida não de forma desleixada, uma vez que decidimos viver a vida não da forma que ela quiser nos levar, faremos algumas perguntas relevantes para nós mesmos, irmãos. Por exemplo, a forma que eu estou vivendo, ela reflete Cristo ou apenas reproduz o padrão do mundo? Eu estou apenas reagindo ao que acontece à minha volta? Eu estou apenas reagindo à cultura no qual eu estou inserido? Ou eu estou escolhendo intencionalmente viver de forma sábia? Eu tenho vivido a minha vida como alguém que aprendeu e descobriu o valor do tempo? Ou eu estou vivendo, irmãos, deixando os dias escaparem das minhas mãos,
Como tem sido a minha rotina, meus irmãos, minhas irmãs, a minha rotina hoje de vida, uma vez que eu devo me atentar, observar atentamente como eu vivo, a minha rotina de vida, ela me aproxima ou ela me afasta de Deus? Como eu tenho falado, como eu tenho reagido, como eu tenho vivido diante de conflitos, o que tem me consumido hoje, o que tem investido o meu tempo, o que tem roubado a minha energia, tudo isso tem a ver, irmãos, com a maneira de viver que nós temos escolhido e decidido viver. Quem cuida da maneira que está vivendo, cuida do coração. Afinal, Provérbios vai nos dizendo que sobre tudo que devemos guardar, que guardemos coração, pois dele procede todas as fontes da vida. É quando não guardamos o coração, irmãos, porque estamos vivendo a vida, deixando ela nos levar. É quando não guardamos o coração, irmãos, que permitimos que emoções venham distorcer as nossas decisões. É quando não guardamos o nosso coração, irmãos, que permitimos que circunstâncias moldem as nossas palavras. Então, tomar cuidado, fazer reflexão com a forma que eu estou vivendo implica em cuidar do coração, implica, irmãos, em cuidar das prioridades, porque prioridade não é a característica daquele que tem tempo de sobra, prioridade é a característica daquele que escolheu dar o primeiro lugar a Cristo. Parece que a gente confunde isso, né, irmãos? Porque muitas vezes a gente olha para quem dá o primeiro lugar para Cristo e pensa que ele é um desocupado. Às vezes tem pessoas sendo taxadas como desocupados, quando simplesmente não possuem tempo, mas escolheram dar prioridade do seu tempo a Cristo. Cuidar, irmãos, da forma que nós temos vivido, é se preocupar com os contextos. Nossa vida ela é moldada, quer você queira ou não, nossa vida é moldada por lugares, pessoas e conteúdos que nós temos contato constantemente. Então, irmãos, o convite, ele começa de uma forma que na sua dinâmica parece simples, mas na sua essência é preciosa. Olha, tenham cuidado com a maneira de viver. Em outras palavras, irmãos, olha, faça reflexões sobre como você tem vivido. Pare de vez em quando no meio da sua caminhada para analisar quais têm sido os seus passos. A vida cristã não se vive de forma aleatória. A vida cristã não se vive de forma displicente. A vida cristã não se vive de forma irresponsável. A vida cristã se vive tomando cuidado com a maneira que nós temos vivido. Isso é fundamental, irmãos. Afinal, quando tomamos cuidado com a maneira que temos vivido, podemos fazer correções. É quando tomo cuidado com a maneira que temos vivido que posso fazer conversões. É tomando cuidado com a maneira que temos vivido que posso ter disciplina, irmãos, para não continuar repetindo erros que já identifiquei que tenho cometido e que não estão me fazendo bem. A pergunta para você, mulher, nesta quinta delas, à luz dessa primeira observação nossa, é como você tem vivido a sua vida, ou de que maneira você tem vivido a sua vida. A segunda expressão, disse que vamos observar pelo menos 4. A segunda expressão que eu quero te chamar a atenção para prestarmos atenção nesta noite é: não vivam como tolos ou como insensatos, mas como sábios. Vamos ler essa segunda parte. Não vivam como tolos, mas como sábios. Há aqui, irmãos, um contraponto na palavra de Deus, que não é exclusividade do apóstolo Paulo, que está presente em outros contextos da Bíblia, que é esse contraponto, irmãos, entre a vida marcada pela insensatez, ou seja, a vida marcada pela tolice,
em contraponto da vida vivida através da sabedoria. Há um contraponto aqui que sai da boca do apóstolo Paulo, das suas mãos, ao escrever esta carta, que é um contraponto onde ele busca levar os seus ouvintes a refletirem sobre a sua vida na perspectiva da insensatez, da tolice ou da sabedoria. A palavra aqui, irmãos, é sopos. A palavra sabedoria no grego, ela é sopos. Então, insensatos ou tolos é asopos, hífen sopos, que traz uma ideia de negação total. Insensato ou tolo, irmãos, é aquele sem sabedoria nenhuma. É aquele que está divorciado da sabedoria. É aquele que está negando a sabedoria. É aquele que está em aversão à sabedoria, aversão total. Então a palavra tolos, irmãos, não é só um adjetivo para se referir a alguém que não está tendo sabedoria em algum momento da sua vida. A palavra tolos, irmãos, a palavra insensato na Bíblia é para descrever aquele que está completamente vivendo uma vida em avesso à sabedoria, mergulhada na tolice, mergulhada na insensatez. Então, cristãos de Éfeso, é isso que Paulo está dizendo, prestem atenção com a maneira que vocês estão vivendo, olha, e não vivam como avessos à sabedoria, não vivam como inimigos da sabedoria, não vivam como pessoas divorciadas da sabedoria, como tolos, como insensatos, mas vivam uma vida marcada pela sabedoria. Palavra esta, irmãos, que precisamos entender o seu significado à luz da Bíblia, porque temos uma interpretação do que é sabedoria de uma forma secular. Temos contato com essa palavra, sabemos o que é sabedoria. Muitas vezes podemos dizer, não, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Conhecimento é aquilo que eu adquiro, que eu aprendo. Sabedoria é a forma correta de usar aquilo que eu aprendi. Mas quando olhamos, irmãos, para a Bíblia, sabedoria tem significados muito mais profundos. É igual esperança. Muito mais do que entender o conceito, o significado da palavra esperança, é entendê-la à luz da Bíblia. Muito mais do que entender o significado da palavra sabedoria, meus irmãos e irmãs, é entendê-la à luz da Bíblia. É necessário, irmãos, entender a sabedoria à luz da Bíblia. E grave uma coisa a título de conhecimento e informação para você. Todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre sabedoria, ela está diretamente ligada à palavra discernimento. Tolice, irmãos, na Bíblia, insensatez na Bíblia é afastamento e falta de conexão com a palavra discernimento. Sabedoria, irmãos, à luz da Bíblia, está inteiramente ligada ao discernimento. Quando nós aprendemos, irmãos, e buscamos colocar em prática na nossa vida, uma vida que não vive mais só para si, uma vida que aprendeu a viver para Deus. À luz disso, irmãos, tolos para o apóstolo Paulo, tolos à luz da Bíblia, podem ser pessoas cultas. Tolos, irmãos, à luz da Bíblia, tolos, à luz do que o apóstolo Paulo está escrevendo naquele contexto, podem ser pessoas bem-sucedidas, como existiam na cidade de Éfeso, pessoas ricas, pessoas prósperas, pessoas que estavam vivendo e experimentando riquezas da sua época, mas a despeito disso, não necessariamente eram pessoas sábias. Tolos, irmãos, e insensatos para o apóstolo Paulo e para a palavra de Deus, podem se referir a pessoas inteligentes, mas que ainda que sejam cultas, sejam bem-sucedidas, sejam inteligentes, podem ser tolas e insensatas, porque sabedoria na Bíblia não é apenas saber o certo, é escolher o certo.
Então, trazendo mais uma vez a realidade do contexto que estamos pregando aqui, é como o apóstolo Paulo dissesse: olha, você pode até ter muito dinheiro, está desfrutando de tudo que as riquezas da sua época estão lhe oferecendo, e ainda assim ser tolo, ainda assim ser imprudente, porque a sabedoria é a marca daquele que não vive de qualquer jeito, mas avalia o caminho pelo qual está vivendo. Interessante, irmãos, que a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que foram sábias e conseguiram encontrar a melhor parte daquilo que tinham à sua disposição. Eu me lembro de Jacó e Esaú. Ainda que Jacó fosse um enganador, ainda que Jacó fosse aquele que em algum momento foi levado pela motivação errada e associado com a sua mãe pela intenção errada, pela prática enganadora, mas é Esaú, irmãos, que vende o seu direito de primogenitura por um prato de comida. É Esaú, irmãos, que diante de uma fome física, daquilo, irmãos, olha, que é temporal, daquilo que é dissolúvel, daquilo que some, daquilo que evapora, foi ele, irmãos, que trocou o que não tinha preço e o que estava ligando ele com uma vida eterna e além daquela física. Foi isso que ele trocou por aquilo que iria evaporar. Esse é um pouco, irmãos, do conceito de sabedoria e tolice. É quando a gente começa a trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. É quando a gente começa a trocar, irmãos, aquilo que é atemporal por aquilo que é temporal. É quando a gente, irmãos, em detrimento de algo maior, escolhe aquilo que evapora, que escorre sobre nossas mãos. Essa história de Jacó e Esaú tem muito a ver e a nos ensinar com tolice e sabedoria. É a sabedoria de José, irmãos, no Egito, que consegue discernir os tempos e o leva a guardar alimento para que o Egito possa sobreviver a uma fome, conjuntamente com o seu povo e toda a sua casa. É aquela história, irmãos, de Marta e Maria, que podemos olhar para Maria e pensar que a Maria é desocupada, quando na verdade as duas estavam atarefadas, mas uma largou tudo, largou porque foi sábia, a outra não largou porque foi tola. É isso, irmãos. O insensato, geralmente, ele vive a vida pelo impulso, ele vive a vida pela pressão do momento, ele vive a vida por aquilo que é momentâneo. O sábio não, o sábio, como vai nos ensinando a palavra de Deus em Provérbios, o sábio vive a sua vida pelo temor do Senhor, que é o princípio da sua sabedoria. Não é difícil, irmãos, tentar aplicar isso à vida de uma mulher. A tolice, irmãos, está em deixar-se ser guiada apenas pelos seus sentimentos. A tolice, irmãos, nos dias de hoje, está em deixar-se ser guiada por comparações. A tolice, irmãos, na vida de uma mulher nos dias de hoje, está em permitir ser guiadas por expectativas terrenas, quando a sabedoria ensina a viver sem pressa, quando a sabedoria ensina a viver não pelo que a sociedade impõe, mas pelo que realmente importa. A sabedoria na vida de uma mulher de hoje, irmãos, é quando ela decide priorizar a presença de Deus, é quando ela busca equilibrar suas emoções, é quando ela busca edificar a sua casa com palavras firmes e que possuam valores eternos. Paulo está chamando aqui, irmãos, dentre todos os contextos, Paulo está chamando aqui também as mulheres de Éfeso a rejeitarem a vida tola, a rejeitarem a vida marcada pela insensatez e abraçarem a vida sábia, guiada pelo Espírito Santo de Deus. É um convite para deixar o modismo.
É o convite para hoje, irmãos, irmãs, é o convite para deixar o modismo, é o convite a viver por intencionalidade, viver por propósito. Como podemos viver por sabedoria ou com sabedoria, irmãos? Primeiro, discernindo valores. Discernindo valores. Sabendo que realmente tem valor. É não trocando herança por alívios momentâneos, como Esaú, que acabamos de falar. Sabedoria hoje, irmãos, consiste em governar suas emoções, sabendo resistir às pressões do momento, às influências do momento, resistindo isso com domínio próprio, com mansidão no espírito. É saber viver construindo caminhos, irmãos. Logo, portanto, meus irmãos e irmãs, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem e vivam não como tolos, não como insensatos, mas como sábios. Mas ainda tem a terceira expressão que eu quero destacar para nós nesta noite, que está no versículo 16, quando ele diz: aproveitando bem o tempo. Vamos falar isso agora? Aproveitando bem o tempo. Aqui eu vou ser tradicional agora, e eu vou falar que não tem tradução melhor do que a Almeida Revista e Corrigida. Remindo o tempo. Porque se tem uma expressão que melhor vai dar significado para o que Paulo quer dizer, é a expressão remindo o tempo. Você pode dizer comigo? Remindo o tempo. O significado aqui é muito profundo, irmãos. Primeiro, falando de trás para frente, tempo aqui na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, há duas palavras para tempo, e você deve saber disso. Uma é cronos e a outra é kairos. Cronos, conforme a própria palavra já vai dizendo, é o tempo da cronologia. É o tempo que é medido, que é marcado, que nós olhamos para ele e as coisas vão acontecendo. Mas a palavra aí não é cronos, a palavra aí é kairos. Então, primeira informação totalmente relevante para nós. Paulo, ao escrever para a igreja de Éfeso: meus irmãos, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, não vivendo como tolos e insensatos, mas vivendo como sábios, remindo o tempo. Tempo aqui é kairos, e kairos, irmãos, não é tempo cronológico, é tempo oportuno, é tempo decisivo. Kairos, irmãos, fala de algo muito mais profundo, de algo maior. Kairos está conectado com aquilo que Deus tem para nós. Então ele vai dizendo, aproveitando bem aquilo que Deus tem para vocês. Mas remindo, irmãos, remindo é a cereja do bolo desta frase. Porque remir o tempo é como se você estivesse num contexto onde você fosse pagar para resgatar aquilo que você perdeu. Imagine um senhor que naquela época pagava para resgatar um escravo que fugiu, pagava para resgatar algo de valor que ele perdeu. Remir o tempo é pagar o preço para trazer de volta aquilo que se perdeu. Num sentido espiritual, irmãos, que é o sentido em que Paulo escreve, cada dia da nossa vida é um campo de batalha quando nós pensamos em tempo, porque o diabo e o inimigo, eles usam estratégias, irmãos, para roubar o nosso tempo. E rouba com os entretenimentos que estava roubando na época de Éfeso, roubam com os entretenimentos de hoje. Roubam o nosso tempo com distrações, irmãos. Roubam o nosso tempo com a ansiedade. Roubam o nosso tempo com a futilidade. Roubam o nosso tempo com as pressões, irmãos. Então Paulo vai escrevendo, meus amados irmãos, tomem muito cuidado com a forma que vocês estão vivendo, com a maneira que vocês estão vivendo a vida. Não vivam como tolas, como insensatas, mas vivam como mulheres sábias, remindo o tempo, pagando por aquilo que se perdeu, para que você traga de volta aquilo que se perdeu.
seja pelas distrações, pela futilidade, pela ansiedade, pelas pressões que a vida tem imposto a você, é necessário remir o tempo. Sem nós remirmos o tempo, o nosso tempo será levado pelo fluxo da cultura que está inserida na nossa época. Essa é uma grande verdade. Era verdade na época e é verdade à luz de hoje. Se vocês não tomarem cuidado, esse fluxo da cultura, vai dizendo Paulo para os crentes de Éfeso, vai levar o tempo de vocês. À luz de hoje, se nós não tomarmos cuidado, se nós não remirmos o tempo, esse fluxo da cultura de hoje vai levar o nosso tempo embora. Então eu preciso resgatá-lo, eu preciso trazê-lo de volta. Como? Percebendo que é Kairos e percebendo que é Cronos, e tendo claro discernimento sobre isso. Percepção espiritual. Saber quando é Deus que está abrindo uma porta, quando é Ele que está fechando. Saber, minhas irmãs, a hora de falar, a hora de calar. Saber a hora de agir, saber a hora de servir. Pedindo sensibilidade ao Espírito Santo para reconhecer as oportunidades de Deus, o Kairos de Deus naquilo que é ordinário, naquilo que é Cronos. Perceber, irmãos, quando o Kairos de Deus quer agir no nosso Cronos. Muitas vezes numa conversa em família, num pedido de perdão, numa visita, num relacionamento, identificando o Kairos de Deus quando eles chegam na nossa vida. Decidindo com prontidão é obediência. Decidindo com prontidão, remindo o tempo, eu preciso pagar, eu preciso resgatá-lo, isso envolve ação, isso não é passivo, isso é ativo. Ninguém consegue remir o tempo se não for uma pessoa que decida de forma imediata, que tenha atitude, que decida agir. Em outras palavras, ninguém consegue remir o tempo ficando prostrado ou parado onde está. É preciso uma ação, é preciso pagar, resgatar, trazer de volta, não deixar que ele seja roubado pelo inimigo. E a última expressão que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que completa esta palavra, porque ele vai dizendo, porque os dias são maus. Prestou atenção? Meus irmãos, tenham muito cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Não vivam como tolos ou insensatos, mas vivam como sábios, como sábias, remindo o tempo, resgatando o tempo que está perdido. Irmãos, porque os dias são maus. E maldade aqui, irmãos, não é uma palavra que traz para nós um significado de algo desagradável. Maldade aqui no texto, irmãos, é aquilo que é maligno. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é a mesma que ele usa lá em Efésios capítulo 6 para dizer que o mundo jaz no maligno. Maligno, porque os dias, não é que os dias são maus, não é que os dias são mais ou menos razoáveis, não é isso que Paulo está dizendo, não é porque o dia está no oposto do bom, não, é porque o dia é maligno, os dias são malignos, os dias são diabólicos, os dias são endemoniados, é isso que Paulo está dizendo. Muito relevante para nós, irmãos, o nosso tempo não é neutro. O tempo que nós estamos inseridos não é neutro. A cultura que nós estamos inseridas não é neutra. O mundo que nós estamos inseridos não é neutro. As tentações são constantes, as distrações são muitas. O entretenimento nos rouba e tira de nós aquilo que poderia ser de Deus, e nós precisamos remir, trazer de volta, e precisamos perceber o avanço do mal. Isaías já dizia no seu tempo, ai daqueles que chamam o bem de mal, e que fazem da escuridão a luz, e que querem fazer do amargo doce. Ai daqueles. Então, queridos irmãos de Éfeso, vai dizendo Paulo, tenham muito cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Não vivam como insensatos nem tolos, mas vivam como sábios, remindo o tempo, resgatando o que o diabo está roubando, porque os dias são maus, eles são malignos.
por isso que o próprio texto de Efésios vai falando do que mais à frente no capítulo 6? Da armadura. Porque em dias maus, ninguém se defende de qualquer maneira. É preciso vestir a armadura cristã. É por isso que nessa mesma carta ele fala da armadura. Porque os dias são maus, são malignos. Então é preciso se revestir. Se revestir da justiça, do evangelho, que apaga dardos. É preciso se revestir. É preciso de vigilância. É preciso, irmãos e irmãs, viver na contramão. Você, homem, vai dizendo, de forma indireta, o apóstolo Paulo, seu lugar não é no templo de Diana, em prostituição, com as profetisas prostitutas que tem lá. Homens e mulheres de Éfeso, crentes em Cristo Jesus, seu papel não é ser atraído pelo entretenimento da cidade de Éfeso, mas é ser atraído por sabedoria, pela vontade de Deus. Irmãos e irmãs de Éfeso, não se deixem levar pela imoralidade e pela sensualidade, mas sejam sábios e vivam uma vida de sabedoria diante de Deus, porque a vida cristã sempre vai ser uma vida que vai na contramão do que o mundo prega e do que o mundo valoriza. É esta a mensagem, meus irmãos. É esta a mensagem. Meus amados irmãos, tenham muito cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Não vivam de forma desleixada. Não vivam de qualquer maneira. Ao contrário, sejam sábios e não tolos, remindo o tempo, resgatando aquilo que se perdeu, porque os dias são malignos. Essa é uma mensagem totalmente relevante para nós hoje, homens e mulheres do Ocidente, que estamos a pelo menos 2000 anos de distância desse texto, mas não estamos distantes de uma grande Éfeso. Ao contrário, estamos muito próximos e vivenciando situações totalmente semelhantes a essa que o apóstolo Paulo escreve e para quem ele escreve. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, tomem muito cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Decidam não viver como tolos nem insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são terríveis, os dias são malignos, os dias são perversos. A vida não dá para ser vivida de qualquer maneira. A essência da vida cristã não está na longevidade, mas na qualidade com que se vive a vida. Pai, que esta palavra, através do Teu Espírito Santo, possa ser completada nesta hora em nosso coração. Que ela não seja como uma palavra que entre num ouvido e saia no outro, mas ela encontre lugar agora para as nossas reflexões, para as nossas avaliações, e para que a gente possa, Deus, condicionar a nossa vida diante desta palavra. Fale conosco, nos ajude a vivermos nesse mundo que está inserido, nesse contexto que nós estamos, como pessoas e como crentes, como discípulos e servos do Senhor, que vivem uma vida marcada pela sabedoria e não pela insensatez. Complete esta palavra no nosso coração, para a honra e glória do Teu nome. É assim que oramos. Amém e amém.